Senhoras e senhores, a partir desse instante tem início a 25ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terceiro período da 15ª legislatura. A presente sessão será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli, com a presença dos demais vereadores Ademir Batista da Silva, Claudiner Ishida, Luiz Carlos Lorenzão, Marcos Roberto Cavalari, Maurício Ricardo Giuliani, Osiri Pires Gonçalves e Sérgio Daguano. Portanto, a partir desse instante, hoje, dia 15 de setembro de 2015. Portanto, a partir de agora tem início a 25ª sessão ordinária. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e a presença de seus vereadores, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão ordinária. Eu gostaria de que o vereador Claudiner Ishida e Luiz Carlos Lorenzão, que acompanhasse o nosso ex-vereador, ex-presidente dessa casa e ex-vice-prefeito Paulo Issato, para que se componha a nossa mesa. Solicito o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. 25ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva. Presente. Claudiner Ishida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzon. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Marchioli. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 14 de setembro de 2015, José Carlos Paixão, presidente. Solicito ao vereador Marino Marchioli para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, nos seus leitos cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. No dia 8 do mês de setembro de 2015, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, com a presença dos vereadores Marcos Roberto Cavalari, Osniri Pires Gonçalves, Luiz Carlos Lorenzon, Sérgio Daguano, Maurício Ricardo Giuliani, Claudiner Ishida e Ademir Batista da Silva. Foi realizada a 24ª sessão ordinária, sendo os trabalhos presididos pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao vereador Marcos Roberto Cavalari para fazer a leitura de um texto bíblico e, em seguida, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, ordinária, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Continuando, o secretário fez a leitura do material do expediente, que constou do projeto de lei número 57/2015, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 2086/2008, de 11 de dezembro de 2008, e da outras providências. Projeto de Lei número 58/2015, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Indicação número 41/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Lorenzon, que indica a construção de um redutor de velocidade ou quebra-molas junto ao Parque Industrial Adelino Salvador, nas imediações do abatedouro de frangos e tornearia Baeza, na estrada que liga o município de Astorga ao distrito de Santa Zélia. Nada mais havendo, passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação o projeto de lei complementar número 54/2015, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis Municipal 2015 e dá outras providências. Foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. O projeto de lei número 53/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para fim de desapropriação e dá outras providências, também foi aprovado por unanimidade. A indicação número 41/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Lorenzon, foi aprovada por unanimidade. Terminada a ordem do dia, o presidente passou ao período das explicações pessoais, fazendo uso da palavra o vereador Ademir Batista da Silva, que informa que neste dia 7 de setembro aconteceu a corrida rústica, tradicional em nossa cidade, com a presença de 1.160 participantes, e parabeniza o Departamento de Esportes e Departamento de Cultura pelo sucesso do evento. O vereador Marcos Roberto Cavalari disse que também se fez presente na corrida rústica, prestigiando o evento. Fez comentários sobre os conflitos na Síria em razão da repressão de grupos islâmicos, motivando muitas pessoas a fugirem do país, buscando refúgio em países da Europa. Pede compreensão e um pouco de paciência com o governo da presidente Dilma, pois está havendo muitas críticas por parte de uma rede de televisão, que acabam prejudicando ainda mais o quadro de crise que nos encontramos. E que esta crise não é tão grande como se aparenta, pois o país tem condições de se recuperar rapidamente e voltar a crescer. Disse que o cargo de político está difícil de ser exercido, pois muitos veem somente as pingas que ele toma, mas não vê os tombos que ele leva. Trabalhando em busca de melhorias para a população. Falou também sobre o rodeio de Astorga, dizendo que nada foi cumprido com relação ao meio ingresso para estudantes e professores, mas que o evento foi um sucesso, direcionando parte da renda para pessoas carentes de nossa comunidade. O vereador Sérgio Daguano disse que a diretoria da Sociedade Rural de Astorga está de parabéns pelo sucesso do rodeio, com a participação de milhares de pessoas da nossa cidade e da região. É favorável que as escolas voltem a participar da Semana da Pátria, com desfile e fanfarras, numa demonstração de civismo, e que isso depende muito do Executivo Municipal, através do Departamento de Educação e de Cultura, voltando à tradição de anos anteriores. Manifestou seu pesar pelo passamento da senhora Maria José Lopes, mãe do nosso vice-prefeito Antônio Carlos Lopes, a qual trabalhou e exerceu o cargo de professora e inspetora municipal de educação no município por muitos anos, sendo um exemplo para todos que com ela conviveram. Pede para a administração municipal cuidar mais da limpeza dos bairros da nossa cidade, que estão com muito lixo e galhos nas ruas, além da falta de pessoal para trabalhar nesta área, se tornando difícil atender os pedidos da população. Questionou a colocação imediata de quebra-molas em alguns locais, por exemplo, em frente à Escola Geração, e a falta de colocação em outros locais que também são prioridades. Voltou a falar sobre a necessidade de reunião para a verificação dos problemas existentes nas calçadas da nossa cidade, que tem trazido transtornos aos pedestres. Sem outras manifestações, o presidente José Carlos Paixão parabenizou a diretoria e todos os membros da organização do Rodeio de Astorga, realizado pela Sociedade Rural, cujo evento foi coroado de pleno êxito, se tornando um dos grandes eventos do Paraná. Sem outros assuntos, agradeceu a presença dos nobres vereadores e das pessoas que estavam no plenário, dando por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2015, José Carlos Paixão, presidente, Marino Martioli, secretário. Em discussão, o ato da sessão anterior. Como ninguém quer mais discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levante
aprovado por todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura. Vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e votação as matérias. Desculpa. Solicito ao secretário para fazer a leitura do martelo do expediente. Bem, hoje nós temos vários projetos para votação e não temos leitura de nenhum projeto, mas temos um ofício da Rede de Combate ao Câncer Regional de Astorga. Astorga, 12 de agosto de 2015, senhor presidente. A Rede de Combate ao Câncer Regional de Astorga, como é do conhecimento de Vossa Senhoria, é uma entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 05-777-789-0001-05, fundada em 2001 e que tem como objetivo proporcionar aos portadores de câncer, em especial os de baixa renda, assistência material e apoio solidário, visando minimizar os problemas com os quais se deparam na convivência com essa terrível doença. Visando arrecadar fundos financeiros para a manutenção de nossas atividades, de acordo com o nosso plano de trabalho para 2015, estaremos realizando no dia 20 de setembro próximo a 7ª Festa Rede City, com almoço e leilão de gado e doações na sede da Sociedade Rural de Astorga, conforme cartaz que vem em anexo a este ofício. Temos o imenso prazer de convidar-lhe, bem como a todos os vereadores e funcionários dessa conceituada Câmara Municipal, e agora também, como vai para a rádio, a todas as pessoas que vão nos ouvir pela rádio, a participarem da festa da rede. Atenciosamente, Zumira Batista, presidente. Vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e votação as matérias. Projeto de lei número 51/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bens imóveis e da outras providências. O projeto de lei número 51/2015, ele está em discussão. Como ninguém quer discutir o projeto, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e o contrário se levante, aprovado por todos. Projeto de lei número 52/2015, que altera dispositivo da lei número 2600/2013, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a política sobre os planos municipal de segurança alimentar e nutricional sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito do município de Astorga, e cria os componentes municipais do CISAM e da outras providências. Em discussão, o projeto 52/2015. Como ninguém quer discutir o projeto, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem, aprovado por todos. Projeto de lei complementar número 54/2015, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis Municipal, /2015 e da outra providência. O projeto de lei número 54/2015, ele está em segunda votação. Em discussão o projeto 54/2015. Senhor presidente, lembrando a população, mais uma vez a casa está sendo aprovado o projeto de refinanciamentos fiscais, para que a população aproveite, coloque em ordem toda a cobrança que está tendo de tributos, pelo município, IPTUs e todos os outros encargos. Então, mais uma vez, desde aí de 2015, o primeiro refis de 2015, então que a população fique atente ali para colocar aproveitar esse momento aí sem juros, sem multa, sem nada, para negociar com a prefeitura se tiver algum imposto, algum terreno, para ser feito. Então, ótimo. Continua em discussão o projeto 54/2015. Como ninguém quer discutir mais o projeto, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão e o que discorde se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 55/2015 institui no âmbito do Departamento de Saúde do município de Astorga a Comissão Municipal de Farmacologia, Diagnóstico e Terapêutica e a REMUNE, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e da outras providências. É em discussão o projeto número 55/2015. Presidente, esse projeto aí, lembrando que são medicamentos essenciais, essenciais para a manutenção
da população de Astorga. Posto. Então, mais um convênio, não é? É. Do posto de saúde. Isso. Né, que é o Remune, né? Isso. Ótimo. Estou lembrando aí que passou por essa casa leu esse projeto e está confirmando essa compra de medicamento, tá ok? Em discussão, o projeto 55/2015. Com a Senhor palavra... presidente, senhores vereadores, aos amigos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, boa noite. Esse projeto é aquele que vai ter o conselho, né, doutor? Vai ser um médico, vai ter mais 2 pessoas, né, doutor? Um enfermeiro e um farmacêutico, que vai cuidar da parte burocrática de tudo, essa parte dos remédios, o recebimento do dinheiro todo, né? Então é bom que a população saiba que vai ter essas 3 pessoas, esse médico, mas essas outras 2 pessoas que vão tomar conta da parte burocrática, que vai receber os dinheiros, os remédios, vai confirmar tudo, vai observar. É muito importante que tenha sempre esse acompanhamento. Então a gente está explicando para a comunidade que vai ter esse conselho. E é muito importante os conselhos, né, Sérgio? Como é muito importante as entidades, como participamos de reuniões aqui, isso é muito importante mesmo. Fiscaliza, observa, discute, coloca em prática. É uma coisa transparente, é muito importante isso. Eu vou votar a favor, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão, o projeto 55/2015. Como ninguém quer discutir mais o projeto, coloca em votação. Os que concordam permaneçam como estão, discordam, se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 56/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal proceder à alienação de bens imóveis e da outras providências. Em discussão, o projeto 56/2015. Senhor presidente, boa noite os nobres vereadores e as pessoas aqui presentes e os ouvintes da Rádio Astorga. Mais uma vez, só para reforçar que até nós comentamos numa das sessões anteriores em que as pessoas pediam mais emprego na nossa cidade. E nós estamos hoje votando 2 projetos autorizando o Executivo a regularizar terrenos do Parque Industrial Reciera e Resquete, de modo que empresas vão comprar esses terrenos, vão para leilão, segue toda aquela burocracia. Quem tiver interesse tem que ir à prefeitura acompanhar esses leilões de terrenos, e é o esforço que a gente tem feito para regularizar o Parque Reciera e Resquete, de modo a vir empresas, trazer mais empregos, aumentar a renda, enfim. O que é muito importante para a nossa cidade. Desde quando o Parque Reciera e Resquete foi criado, o prefeito tem feito uma varredura nos terrenos lá para regularizar tudo. Inclusive, houve o pagamento para o senhor Silvio Munhoz de um valor em torno de R$800 mil, que agora o parque foi regularizado pela Justiça, né, e o seu Silvio ganhou o direito de receber. Então, que o prefeito tem que leiloar esses terrenos, fazer tudo legal para que as empresas venham se instalar ali e com isso melhora a qualidade do município, tendo mais renda, mais empregos, enfim. Então é mais uma forma da gente contribuir com os empregos na nossa cidade. Né? Que, na realidade, quem deve atrair empresas para a nossa cidade cabe ao Executivo e ao departamento que ele tem para fazer esse trabalho. Mas se a Câmara não aprovar a venda desses terrenos ou os leilões, a legalização dos terrenos, o prefeito também não tem como atrair empresas e oferecer terrenos para elas. Então nós fazemos visita a esses terrenos, verificamos se tem empresas instaladas, se não tem, se tem empresa, se o prefeito vai ressarcir aquele gasto que o empresário teve com aquele barracão que construiu, enfim. A gente faz um trabalho assim minucioso para a gente não prejudicar nenhum cidadão, pelo contrário, para contribuir para que o município consiga atrair mais empresas para cá. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, o projeto de lei número 56/2015. Como ninguém quer discutir mais, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos. Terminamos a matéria do dia. Passamos agora para as explicações pessoais e a palavra está com os senhores vereadores. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Astorga. Eu até salvei aqui e quero deixar claro e aproveitar o momento, que hoje é um momento de família também aqui.
um texto escrito pelo Papa Francisco, que ele fala: família, lugar de perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. Perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa adoece, física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Papa Francisco. E lembrando que a Câmara é uma família, composta por pessoas que foram escolhidas e eleitas por pessoas que também fazem parte de uma família. Então, nesse momento, eu peço respeito, porque trabalhamos com respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Márcio Cavallari. Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos aqui presentes reunidos nesta noite. São muitos projetos que encaminhados aqui pelo Poder Executivo a esta Casa de Lei aqui no Legislativo. Nós recebemos todos os projetos, conversamos um com outros, os projetos são encaminhados para as comissões, são várias as comissões que tem nesta casa, de educação, de redação e justiça, enfim, são várias, e todos os projetos, né, senhor presidente, são discutidos, conversados, e são lidos primeiros aqui, depois discutidos e dado o parecer das comissões, vem para votação. Chega projetos de toda quanto é natureza, né? É do Receio e Resquete, que foram 2 hoje, chega projetos também de melhorias para a nossa comunidade, até tem um já chego aí para ser lido aqui nesta casa, de um endividamento a longo prazo do nosso município de 3.900.000, quase 4 milhões de reais, para uma construção de bastante melhorias na nossa cidade. São projetos assim que a gente tem que ser discutido entre nós, com os representantes de algumas entidades também, que vai se fazer necessário, porque é uma decisão muito séria para o futuro do nosso município, para o prefeito que vem. Lembrando que o próximo prefeito terá mandato só de 4 anos, não é mais mandato de 8 anos. Só é mandato de 8 anos aqueles prefeitos do município que foram eleitos e têm direito à reeleição agora em seguida, que só foi eleito uma vez por 4 anos. Mas no nosso caso, nosso município, é a última vez que teve de 8 anos, agora será de 4 anos. Então é uma decisão assim, muito séria, muito pensada, muito discutida, o que nós vamos fazer e o que nós vamos aprovar para a construção dessas coisas para o nosso futuro do nosso município. Talvez dentro de 4 anos são feitas, no próximo ano consegue fazer tudo aquilo que está sendo cogitado de fazer, de repente começa e não termina tudo, começa uma coisa e as outras ficam sem. Então, imagine, senhores aqui presentes, ouvintes da Rádio Astorga, a importância e a seriedade que é na hora de assinar um documento ou de votar aqui. É muito sério isso, porque é o destino do nosso município que está nas mãos dos 9 senhores aqui presentes, que são os vereadores, é muito sério. Então é uma coisa que a gente tem que parar, pensar, analisar, discutir, conversar, e cada um é diferente do outro. E a gente precisa respeitar a opinião do outro, né? Porque a pessoa tem uma maneira teve uma vivência de vida de uma forma, outro teve de outra, teve uma experiência, outro teve outra experiência. Então as pessoas têm que apostar naquilo que ela acredita. Se eu acredito numa coisa, eu tenho que apostar naquilo e votar naquilo que eu acredito. Eu não posso ser influenciado por outra pessoa, porque a minha vivência na política faz de 20 anos, fui 5 vezes candidato a vereador. E vou ser novamente na próxima eleição. Então, quer dizer, a gente tem uma experiência de vida. Então, cada um, quando vai votar alguma coisa, tem que votar com seriedade. E sempre foi assim aqui nesta casa. Muita análise, muita seriedade. É o destino do nosso município, do nosso povo, que está em nossas mãos. E do Poder Executivo, que
que executa a melhoria para a nossa comunidade. Eu tenho sim, falei na última reunião aqui sobre o tratamento com a presidente. A gente tem que respeitar a presidente, a gente tem que respeitar o governador, e a gente tem que respeitar o prefeito. É democracia, a gente tem que respeitar, a pessoa ganhou a eleição, a gente tem que respeitar até o final do mandato e ajudar a construir uma cidade, um município melhor, um estado melhor, um país melhor. E é a democracia que a gente tem que respeitar. Tem que respeitar a democracia para que não aconteça aquilo que eu já comentei aqui na última sessão, que aconteceu na Síria e no Iraque, principalmente na Síria, na Líbia também. Então a gente tem que respeitar as leis, a democracia. E eu fiquei muito entristecido na reforma política, uma reforma política que aconteceu recentemente lá em Brasília. Até numa ocasião eu critiquei, e realmente eu critico quando fala de acabar com a coligação da proporcional. Eu não aceito mesmo acabar com a coligação da proporcional, jamais, porque os pequenos também têm direito de concorrer na coligação proporcional com os que têm talvez um poder aquisitivo melhor, ou que é uma pessoa que é do distrito, que tem distritos grandes no nosso município, que é o caso de Santa Zélia, que é um distrito grande. Mas uma coisa eu fiquei muito entristecido, porque lembrando na Petrobras os cargos são ocupados por vários partidos políticos. Vários partidos políticos que são pessoas que trabalharam na Petrobras. Não foi só o PT, outros partidos de oposição ou aliados do PT também trabalharam lá. Então o que aconteceu lá, e é um escândalo mesmo, então envolve muitas pessoas, muitos partidos políticos, né? E na reforma política, como eu estava dizendo para vocês, aconteceu uma coisa engraçada. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. A presidente propôs lá com os deputados do PT e todos os outros deputados para que acabasse o financiamento de campanha política para partidos políticos ou para candidatos. Financiamento de empresas. Para ver se acabava o mandato do deputado, ou do senador, ou daquela pessoa, era da empresa que financiou a campanha política para ela, e não do povo, porque tinha condições financeiras e depois trabalharia para a empresa em troca dos favores no Congresso. Então o PT quis e votou para acabar com o fim de campanha de doação de empresa para partidos políticos, para coligações. Votou em peso para moralizar. Engraçado que quem era da oposição de outros partidos políticos, eles votaram tudo contra. O discurso a gramática outro. Criticou a presidente, e eles também, nos mandatos anteriores, que o Brasil já faz 500 anos que foi descoberto, e eles criticavam, eles também já foram um governo, eles criticavam que as empresas doavam dinheiro, e aí acontecia essas lavagens de dinheiro que nem aconteceu na Petrobras, mas na hora de acabar o financiamento para os políticos de empresas, os da oposição, os partidos da oposição, não aceitaram nenhum. Mas olha, é para moralizar, eles criticou a presidente, criticou o PT, e na hora de moralizar, eles foram o primeiro a ir contra acabar com o fim de financiamento de empresas para política ou para partidos. Olha um mau exemplo, isso é mau exemplo, eu digo uma coisa e faço outra, como eu disse. A prática é um, o conteúdo é outro, isso é muito feio, sabe? Então não dá para entender esse tipo de comportamento no Brasil. Sabe, é inaceitável um comportamento desse, senhor presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes. Criticou. Quando resolveu limpar, eles foram os primeiros a não aceitar. Isso é ridículo, muito ridículo, sabe? Então eu fiquei assim indignado com o que aconteceu lá em Brasília nessa reforma política, que era para acabar com esse financiamento. Era para pessoas simples, pessoas físicas doar até R$600 para mim ou para ele, tudo perante a justiça eleitoral. Não é para a empresa dar milhões para os caras e fazer essas barbaridades, porque isso não é só do tempo do PT. Isso é de 500 anos aí para trás, dos outros governos que teve lá, e eles também já tiveram lá. Que teve um presidente que, segundo as más intenções, andou distribuindo 200 mil para cada deputado. Eu não sei de onde é que ele arrumou dinheiro para dar 200 mil para cada deputado. Então, é uma coisa de criticar os outros e não ser exemplo. É muito feio. Outra coisa, senhor presidente, nós tivemos reuniões com as entidades, foram muito bem recebidos aqui, foram conversados, gostei muito da atitude deles, enfim, da conversa, Sérgio, que você também
falou lá, os demais também comentaram com eles, explicaram tudo direitinho. Foi uma conversa muito clara, muito objetiva. Até muito importante, essa questão de 4 milhões aí ser conversado com as entidades para ver realmente se eles aceitam. É muito importante a vinda deles, foi muito importante a vinda deles e será sempre importante. Eu já disse em uma outra ocasião aqui que seria importante desde o começo do nosso mandato. Muitas coisas que tinham acontecido, discutido aqui, participado, poderia ter ajudado a gente a resolver muitos problemas, né, Sérgio? Mas nunca é tarde, nunca é tarde, viu, professor Sérgio, senhores vereadores, nunca é tarde. Então eu quero dizer que foi muito importante. Ontem eu saí da creche, senhor presidente, e eu vim, era 9h30 para cá. Pedi licença para a diretora para vir o que conversar com eles, participar, dar atenção, ouvir, colocar as nossas ideias. Se a gente está no cargo, a gente tem que participar. E eu tenho que pagar horas, nesse caso não vou precisar pagar horas, porque eu sou muito sério, muito honesto, e falei para a diretora que levaria uma declaração que está aqui na minha mão para levar lá para dizer que estava aqui. Tá? Porque eu tenho horário para cumprir, eu entro 7 horas, eu saio 4 horas, eu dou exemplo onde eu trabalho. Como todos nós aqui damos, como todo cidadão dá exemplo. Eu gosto de dar exemplo, sou vereador, tenho que dar exemplo. Não posso ficar saindo e andando para lá para cá, eu não posso fazer isso no meu serviço. Então o que aconteceu? Eu cheguei aqui 9h30, senhores, e saí meio-dia. Meio-dia por quê? Eu nem pedi licença para Vossa Excelência para poder me retirar, para os senhores vereadores, para as entidades, porque eu precisava estar no serviço meio-dia, porque que eu trabalho com ela, Francislene Almada, ela pega a mãe dela no Serafim, dona Marilene, meio-dia, e ela busca, a mãe dela tem que ser buscada lá no serviço. E eu tive que estar lá meio-dia no meu serviço para ela poder sair, porque nós estudamos cuida de crianças, e ela tem que sair, eu tenho que chegar. E eu saí antes da reunião e pedi licença aos senhores, a todas as entidades, e saí aqui por aqui e fui rápido. Os jornalistas saíram atrás, eu falei, olha, a reunião não acabou, senhores, daqui a pouquinho a reunião acaba, vocês conversem com eles, porque eu tenho que estar lá no meu serviço a meio-dia em ponto, que a menina precisa se retirar para poder ir lá. Eu não dei entrevista e eu não fugi. E aqui nesta casa, senhor presidente, não tem homens mentirosos e nem fugitivo. Aqui todo mundo trata a coisa com muito respeito e com muita sinceridade. Está aqui, estou levando para a diretora, como sempre fiz, a minha ausência, porque eu não quero que amanhã fale que eu não cumpro horário, ou que eu saí e que eu vim. Não, para mim tudo é certinho, porque lá tem bastante pessoas que trabalham, senhores vereadores, e a gente tem que se dar exemplo para todo mundo, como todos lá dão um exemplo um para o outro. E a gente não quer nenhum tipo de conversa fora daquilo que é politicamente correto. Eu não dei entrevista e não sou fugitivo. E ninguém aqui nesta casa é mentiroso. Eu simplesmente pedi a eles que eu não poderia dar entrevista, que eu tinha horário para chegar lá. Eles entenderam, tudo bem. Algumas pessoas gostam de distorcer. Mas aqui está, que amanhã eu estou entregando para a diretora, como sempre fiz. Porque se o prefeito, o departamento de educação, o prefeito do município de Astorga, pedir onde eu estava aqui cumprindo com o meu dever. E há interesse público, porque isso aqui é interesse público. A nossa reunião, as nossas coisas são de interesse público, a serviço do interesse público. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra aos seus vereadores. Como ninguém quer mais usar a palavra, eu só quero ler uma mensagem, que hoje, dia 15, dia do cliente. A data foi criada para homenagear os clientes e estreitar as relações entre o comércio e os consumidores, com promoções especiais e desconto. A data foi criada no estado do Rio Grande do Sul, serve para movimentar o comércio durante o mês de setembro, dando condições para compras para a clientela nas promoções com desconto e promoções. Parabéns pelo dia do cliente. Na verdade, todos nós somos clientes. Não havendo mais matérias para se falar, eu quero agradecer a presença de todos os seus vereadores, de toda a família que vai ser homenageada. E logo após o meu encerramento, nós vamos fazer a homenagem às famílias. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, ou seja, a 20ª... Passando para as homenagens, né? Antes de terminar a homenagem, eu quero encerrar, pedir para o presidente... Não, tudo bem, é que... Está encerrada a 25ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terceiro período da 15ª legislatura, hoje, dia 15 de setembro de 2015. A presente sessão foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Martioli, presença dos demais vereadores, Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida,
Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, senhoras e senhores, encerrada a 25ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Até a próxima terça-feira. Uma boa tarde. Portanto, a partir de agora, serão prestadas pela Câmara de Vereadores de Astorga as homenagens a José Carlos Rossi, Alaide Lino Rabelo, João Ramos, Paulo Trevisan e Miguel Turini. Bem, as pessoas presentes, então nós vamos passar a homenagem às famílias, cujas pessoas deram nome às ruas da nossa cidade, uma homenagem mais do que merecida aos moradores de Astorga, às pessoas que viveram aqui, que contribuíram com o enriquecimento do nosso município, com o crescimento, com a produção, enfim. Então nós vamos hoje fazer 5 homenagens e terça-feira da semana que vem mais 5. E nós vamos começar então com a homenagem ao senhor Miguel Turini. Vou ler o histórico, se porventura tiver algo no histórico que não condiz com a realidade, podem interromper que a gente faz alteração. E assim que eu terminar cada histórico, que a gente terminar de fazer a leitura, nós convidaremos as famílias para que se façam presentes aqui no plenário, para receber então a homenagem. Ok? Miguel Turini, nascido em 28 de setembro de 1921, na cidade de Jaú, estado de São Paulo, onde se casou com Celeste Aparecida Genali Turini em 14 de dezembro de 1944. Residia e trabalhava na propriedade rural de seus pais, com o cultivo de café. E em 1945 nasceu a primeira filha, Maria Salete Turini. Em 1948, a segunda filha, Geni Turini. Em 1950, mudou-se para uma propriedade rural de um sobrinho na cidade de Londrina, também com o cultivo do café. Em 1953, nasceu sua terceira filha, Aparecida Filomena Turini. Em 1953 ainda, adquiriu uma propriedade rural na Água dos Alves, município de Munhoz de Melo, vizinho aqui de Astorga, né? Onde passou a residir e trabalhar em sua própria terra. Também formou e cultivou lavoura de café. Porém, tudo o que precisava era feito na cidade de Astorga, por se tornar mais próxima. Em 1957 nasceu o quarto filho, José Laertes Turini. E em 1962 a quinta filha, Isabel de Fátima Turini. Em 1964 comprou um terreno na rua 21 de Abril, número 176, onde construiu sua residência de madeira. E em 1965 veio morar neste local com toda a sua família. Porém, continuou com o sítio até março de 1976. Em maio de 1976, adquiriu a chácara onde está sendo feito o loteamento Jardim Itália, que está já em fase de conclusão, eles estão vendendo os terrenos. Local que trabalhou no período de 76 a 2003, sendo 27 anos de muito trabalho e dedicação, pois neste período, com carrinho de tração animal, vendia leite para muitas famílias astorguenses. Foi um pai de família exemplar e uma pessoa digna de muito respeito e consideração. Era comunicativo e tinha muitos amigos. Não desfazia de ninguém. Era uma pessoa sempre alegre e por onde passava procurava cumprimentar a todos. Faleceu em 1º de novembro de 2012 com 91 anos de idade. Então agora nós convidamos o vereador Maurício Giuliani, né? E a família do senhor Miguel Turini, que estão aqui presentes, para que compareçam aqui ao local. E o Maurício para entregar, então, a homenagem à família merecida pelo histórico que a gente acabou de ler. Alô. Boa noite a todos, a família. Eu pedi para o vereador Marino ler a biografia do senhor Miguel. Poder Legislativo de Astorga, Estado do Paraná.
A Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, em sessão extraordinária realizada no dia 20 de abril de 2015, aprovou por unanimidade de votos o projeto de lei número 17/2015, que denomina Rua Miguel Turini, a rua projetada A do Jardim Itália, nesta cidade de Astorga. Edifício da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de abril de 2015. Vereadores: José Carlos Paixão, presidente; Marino Martioli, primeiro secretário; Ademir Batista da Silva, vice-presidente; Maurício Ricardo Giuliani, segundo secretário. Demais vereadores: Marcos Roberto Cavalari, Luiz Carlos Lorenzon, Claudinere Ishida, Osniri Pires Gonçalves e Sérgio Daguano. Quero dizer à família e aos presentes. Bem, agora, dando continuidade, então, nós vamos passar para o vereador Sérgio Daguano, que ele vai falar do senhor José Carlos Rossi. Senhor José Carlos Rossi. Nasceu dia 25 de fevereiro de 1946, na cidade de Jurecê, São Paulo. Chegou em Astorga meados de 1967, tornou-se comerciante em 1971, sendo proprietário do Mercado Santa Rita de Cássia. Talvez pelo nome, talvez muitos não conhecem, mas o Mercado Santa Rita de Cássia talvez já faz lembrar. Foi casado com Ivone Zaqueu Rossi, com quem teve 6 filhos: o Valdemir, o Rosinei, Marcos Paulo, em memória, Carlos Leandro, Marcos Alexandre e Rodrigo. Teve um trabalho social com o grupo dos Vicentinos por mais de 25 anos, prestando solidariedade às pessoas carentes. Era muito religioso, sempre frequentando as missas aos domingos e quando pudesse. Pai dedicado, atencioso, marido exemplar, querido e companheiro. Todo mundo conheceu não só o seu José Carlos Rossi, os astorguenses, mas o seu Zé Santa Rita, né? O Mercado de Santa Rita, que até hoje ainda nós temos na rua Ipiranga, que passou o legado para o seu filho Rodrigo, que faz seu trabalho exemplar naquela região. Então, e aproveitando o dia do cliente, hoje, o seu Zé sempre soube atender a todos os clientes, com sempre carinho, muito respeito. Tive o prazer de conhecê-lo, fomos vizinhos há alguns anos, e sempre com a dedicação, um apreço, e com todos que ali passavam pelo seu mercado. Não só para compra, mas com um bom papo. Então, gostaria de chamar a família do senhor José Carlos Rossi aqui para receber a homenagem da Câmara Municipal. Muito obrigado. Poder Legislativo Municipal de Astorga. Está saindo? A Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, em sessão extraordinária realizada 20 de abril de 2015, aprovou por unanimidade de votos o projeto de lei 17/2015, que denomina Rua José Carlos Rossi, a rua projetada F do Jardim Itália, nessa cidade de Astorga. Edifício da Câmara Municipal de Astorga, 20 dias do mês de abril de 2015, vereadores: José Carlos Paixão, presidente; Ademir Batista da Silva, vice-presidente; Marino Martioli, primeiro secretário; Maurício Ricardo Giuliani, segundo secretário; Marcos Roberto Cavalari, Luiz Carlos Lorenzão, Claudinere Ishida, Osniri Pires Gonçalves e Sérgio Daguano, vereadores. Bem, dando continuidade, então, vamos agora à homenagem ao senhor Paulo Trevisan, né? Paulo Trevisan nasceu no dia 6 de dezembro de 1947, na cidade de Dois Córregos, no estado de São Paulo. Casou-se com Maria Helena Trevisan e teve 4 filhos: Alexandre Trevisan, 1974, natimorto; Jefferson Paulo Trevisan, 1975; Jonathan Demetrios Paulo Trevisan, 1981, e Jader Paulo Trevisan, 1983. Veio para Astorga em 7 de setembro de 1977 para trabalhar na Companhia Paranaense de Energia Elétrica Copel, onde trabalhou durante 23 anos em prol desta cidade. Durante o tempo em que viveu em Astorga, fez vários amigos. Gostava de pescar, jogar bola e correr. Participava de várias corridas, Tiradentes e outras, representando a cidade de Astorga. Ganhou várias medalhas na sua categoria. O mesmo era muito grato pela amizade que tinha com seus colegas.
Maria Helena Trevisan, seus filhos e netos, Antony e Alice, ainda moram, trabalham e estudam em Astorga. Devido a uma transferência para outra agência, mudou-se para Londrina, onde logo se aposentou. Lá teve outro filho, Daniel, 1997, que mora e vive lá. Paulo Trevisan veio a falecer no dia 2 de maio de 2012, vítima de câncer. Mas mesmo assim, quando alguém lembra e comenta sobre ele, vem à memória daquele senhor que vivia correndo pela cidade quase todos os dias. Agradecemos pela generosidade em fazer esta homenagem a ele. Atenciosamente, família Trevisan. Convidamos então o vereador Lorenzon e a família Trevisan para que recebam a placa em homenagem. A Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, em sessão extraordinária, realiza, no dia 20 de abril de 2015, aprovou por unanimidade de votos do projeto de lei 17 de 2015, que domina a Rua Paulo Trevisan, a rua projetada aí do Jardim Itália, nessa cidade de Astorga. Edifício da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de abril de 2015. Vereadores: José Carlos Paixão, presidente; Marino Martioli, secretário; Marco Roberto Cavalari, Luiz Carlos Lorenzão, Claudinei Ishida, Osnir Pires Gonçalves, Maurício Ricardo Giuliani e Ademir Batista da Silva. A gente pede às famílias que estão sendo homenageadas que aguardem até o final da reunião, porque se alguém quiser fazer uso da palavra em seguida, nós abrimos um espaço para que façam alguns comentários aqui. Então, continuando, agora faremos a homenagem ao senhor João Ramos, ou à família dele, né? João Ramos nasceu em 20 de dezembro de 1929, em Itaju, São Paulo, onde cresceu e se casou com Dona Teresa Marsari Ramos, em 31 de outubro de 1948. Tiveram 2 filhas ainda em São Paulo. Em 1949, o senhor João, como pioneiro de nossa região, iniciou suas vindas, à cidade de Astorga, então, para abrir um sítio que havia sido comprado pelo seu pai, o senhor Ovídio Ramos, na região da Água Mirandeira. Após esse processo, em idas e vindas, trouxe a família e fixou residência. Após a mudança para a região, teve ainda mais 2 filhas. O senhor João Ramos colaborou ativamente na construção da Igreja Matriz de Astorga, São Sebastião, tanto com doações como com o próprio trabalho. Foi sempre atuante junto à comunidade e no santuário. Em 1983, mudou-se para a cidade, onde iniciou seu trabalho como sacristão na Igreja Matriz, na qual permaneceu por quase 30 anos até sua morte, em 9 de outubro de 2011. Deixou como legado sua história de vida, 4 filhas e genros, 11 netos e 13 bisnetos. Chamamos o vereador Ademir para fazer entrega da placa e a família do senhor João Ramos, que por coincidência bate muito com a família Martioli também, que veio para a mesma região da Água Mirandeira, em Tupinambá. Poder Legislativo do município de Astorga, Estado do Paraná. Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, em sessão extraordinária, realizada no dia 20 de abril de 2015, aprovou por unanimidade os votos do projeto de lei número 17 de 2015, que denomina Rua João Ramos, a rua projetada B do Jardim Itália, nessa cidade de Astorga. Edifício da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de abril de 2015. Vereadores: José Carlos Paixão, presidente; Ademir Batista Silva; Marino Martioli, secretário; Maurício Giuliani, segundo secretário; Marco Roberto Cavalari; Luiz Carlos Lorenzão; Claudinei Ishida; Osnir Pires e Sérgio Daguano.
falar alguma coisa sobre o Sr. João, que eu conheci ele há muito tempo, e deixou muita saudade para nós. Ele foi aquela pessoa que sempre dedicou, foi um cristão que era aquele cristão que ia na igreja, ele que abria a igreja, ele que fechava a igreja depois da missa. Então a gente está muito feliz de estar entregando para a família Ramos e Scarpim. Muito obrigado. Continuando então com a última homenagem da noite, o vereador Sérgio Daguano vai ler o histórico então da pioneira da nossa cidade, a senhora Alaide Lino Rabelo. Então, vereador, a palavra é com você. Rabelo Lino, né? A dona Alaide Rabelo Lino nasceu em Bom Jesus de Itabapoana, Rio de Janeiro, em 6 de outubro de 1917. Na sua cidade natal, casou-se com Sebastião José Lino no dia 25 de fevereiro de 1935. Por 2 anos, trabalharam como agricultores antes de virem definitivamente para o norte do Paraná. Em 29 de outubro de 1938, desembarcaram em Rolândia. Ali, ela trabalhou numa serraria, junto com o marido. Além disso, tinha os afazeres domésticos e a responsabilidade de cuidar das 2 pequenas filhas, Zilá e Zeli. Desde esta época, como membro ativa da igreja, já demonstrava o seu carinho para com outras pessoas mais carentes. Já atuava na área de assistência social, com muita dedicação, tanto que incorporou uma frase que seria o norte de sua vida. O serviço da gente pode não ser tão relevante, mas deve ser fundamental para a modificação das pessoas, sempre para melhor. Em 1943, a fim de melhorar os rendimentos, o marido, Sebastião José Lino, já viajava muito para a região onde seria Astorga, para trabalhar na derrubada de árvores, para a abertura de picadas e ruas. Em conversa, o casal ficou entusiasmado com o promissor patrimônio. Daí veio a decisão de se mudar definitivamente para cá, em 3 de fevereiro de 1947. Mais precisamente, a Água da Sória. O patrimônio foi crescendo, e a família também, e a homenageada sempre atuando no que mais gostava, cuidar da família e ajudar as pessoas carentes. Na mesa simples, mas farta, sempre havia lugar para pessoas que buscavam alimento material e espiritual na casa da dona Alaide. Não muito raro, deparamos-nos com pessoas da cidade que a tiveram como uma segunda mãe, pois o carinho e conselhos que ela dedicava a muitas dessas pessoas os ajudaram a traçar o melhor caminho para suas vidas. Aos 83 anos, a pioneira nos deixou, mas certo de que cumpriu com dignidade a sua tarefa por aqui. Então, gostaria de chamar a família da senhora Alaide Lino Rabelo para estar presente para receber a homenagem. Queria dedicar também a dona Alaide, uma pioneira da cidade de Astorga, que nós questionamos esses dias, né, professor Marino? As mulheres de Astorga, os nomes de rua geralmente são os homens, né? E nós dedicamos muito desses 2 anos, algumas pioneiras também, porque sem o homem a mulher também não fazia. Dona Alaide, uma pessoa que infelizmente eu não a conheci tão pessoalmente, mas em virtude da amizade e o relacionamento que eu tenho com a professora Eliane Achete, foi fundamental para conhecê-la nesse momento. Então, a homenagem é muito bem-vinda. Hoje a homenagem que nós acertamos, foi aleatório, né? Os nomes, e acertamos aí 3 pessoas também que dedicaram sua vida à questão da caridade, às pessoas, né? E a dona Alaide, como eu disse de início, dona Alaide, eu não a conheci pessoalmente, mas eu ouvia falar muito da dona Alaide. Tenho o maior respeito pelo professor Davi, que foi meu professor, a Neuza, minha amiga, seu Elias, o Walter, a Edna, que trabalhamos junto, em especial a Neuza, que também trabalhamos, mas conheci um pouco da dona Alaide, por intermédio, tanto que a Eliane, que é minha amiga, minha companheira, professora, companheira junto de trabalho, que sempre falou de muito carinho da avó Alaide. Então, quando o neto fala tão carinho de uma avó, a gente não pode, né, tem que observar realmente, porque tudo que foi feito no histórico dela é verdadeiro, com certeza. A dona Alaide, além de uma grande pessoa, foi uma grande pioneira na cidade de Astorga. Lembrando que a dona Alaide, casada com o seu Sebastião, foi o primeiro funcionário público do município de Astorga, né?
Então nós estamos deixando uma homenagem especial para o primeiro funcionário público da cidade de Astorga. Poder Legislativo de Astorga. A Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, em sessão extraordinária realizada no dia 20 de abril de 2015, aprovou por unanimidade de votos o projeto de lei 17/2015, que denomina Rua Pioneira Alaide Lino Rabelo, acho que é o contrário, né? Rabelo Lino, a rua projetada B do Jardim Panorama, nesta cidade de Astorga. Edifício da Câmara Municipal de Astorga, do Paraná, 20 dias do mês de abril de 2015. Vereadores José Carlos Paixão, presidente, Ademir Batista, vice-presidente, Marino Martioli, primeiro secretário, Maurício Ricardo Juliano, segundo secretário, vereadores Marco Roberto Cavalari, Luiz Carlos Lorenzão, Claudinei Chida, Osniri Pires Gonçalves e Sérgio Daguano. Parabéns à família pelo pioneirismo da dona Laide, tá? Muito obrigado. Que bom, então está bem claro a importância que a dona Laide não foi só para a sociedade, mas para a pessoa da família. Esse é o resultado que está aqui. Muito obrigado. Todos. Lembrando que essa semana eu fiquei sabendo que até de Mato Grosso, né, Edna? Quem que veio? Vieram todos, não chegaram a vir, né? Mas muitas pessoas de fora vieram, né? Santa Catarina? Santa Catarina. Por aí dá para ver o que, né? O carinho, o afeto que as pessoas também, o reencontro com a família. Que bom. Tirar foto depois, só uma dica, ali na frente da câmera, ali, que se alguém quiser tirar foto ali, fica muito bonito, que nós chamamos outra vez, é o local propício, tá ok? A todas as pessoas presentes, então, nós queremos agradecer a família do senhor Miguel Turini, senhor José Carlos Rossi, Paulo Trevisan, João Ramos, e fazendo aqui um concertinho aqui, a Laide Rabelo Lino. A Câmara vai se prontificar, então, a fazer a nova placa com o nome correto, porque o que é certo é certo. Tá? Então, a gente agradece a todos. Essa homenagem é uma homenagem válida, uma homenagem às pessoas que ajudaram a construir nosso município e que foram aqueles pioneiros que participaram do progresso para que nós tenhamos hoje um município organizado, um município bonito, uma cidade bonita e gostosa para viver, né? E nós deixamos agora a palavra em aberto para as famílias que tiverem interesse de fazer uso da palavra. Temos aqui, quem tiver interesse pode ficar à vontade, a palavra está em aberto. Então, o Paulo Rissato é o primeiro, então, que vai fazer uso da palavra. Presidente José Carlos Paixão, secretário Marino, compondo essa mesa, demais vereadores, eu confesso que eu fui tomado de comoção quando eu recebi um convite para sentar nessa mesa, por onde a gente passou como vereador, como presidente, e eu senti bastante emocionado no momento, não esperava isso. Mas dizer rapidamente, sem tomar muito tempo, que vocês fizeram passar uma radiografia da cidade de Astorga hoje aqui. Né? Primeiro, parabenizar pelo vosso trabalho, pelo trabalho que como cidadão a gente vem acompanhando. A gente sabe da seriedade que tem essa casa, da democracia que reina aqui dentro. Tá? E temos certeza absoluta que nós lá fora estamos muito bem representados. Eu sempre tive essa certeza, gostaria de externar isso para vocês nesse momento. Mas dizer, em nome da família Turini, né, que eu faço parte, que o Maurício retratou em palavras aí o que era o nosso senhor Miguel Turini, né, aquela pessoa que deixou muita saudade a todos. Mas me arrisco até a falar em nome das demais famílias, porque aqui realmente passou um raio-x da cidade de Astorga hoje, pelo menos aquilo que eu conheço. Né? Se falar do Zé Santa Rita, mas vamos lembrar também do Roberto, no Nivaldo, é uma família que está aqui convivendo com Astorga há tanto tempo, né? Família grande, e que esse ato vem perpetuar o nome dessa família aqui em Astorga, um reconhecimento. Vamos falar da família Trevisan. Eu vejo o Paulo Trevisan no Banestado, quando eu trabalhava, ele como cliente, funcionário da Copel, eu vejo ele correndo pelas ruas. E a gente vê o exemplo de família que ele deixou, os meninos, do Jonathan, dos irmãos,
que continua aqui em Astorga e continua sendo cidadão. Eu não sabia aqui do senhor João Ramos. Então, eu tenho que relembrar, porque a minha infância foi na Mirandeira, né? E o João Ramos morava ali uns 5 ou 6 sítios para baixo, ali, perto do Zé Manhente lá. Aí, não tinha ninguém para rezar um terço, era o senhor João Ramos que vinha rezar o terço, né? Não tinha ninguém capacitado para capar uma porca, né? Capar uma porca não deve ser muito fácil, né? Então, eu era menino e vi o senhor João lá debruçado em cima de uma porca fazendo a capação, né? Porco para ele era ficha, mas para capar uma porca, você tinha que ter uma ciência. O senhor João Ramos ia fazer isso. E fiquei muito feliz de estar vendo essa homenagem ao senhor João Ramos. Depois ele veio para a Astorga, aquele trabalho que ele fez na Igreja Matriz por tantos anos, e a família bonita que tem. E da família ali, eu até não sabia que era a dona Laíde, pensei que era o senhor Sebastião. Você falou que só homenageia homem, né? Mas o senhor Sebastião já deve ter sido homenageado, com certeza, em outra ocasião, pela pessoa que era, né? O senhor Sebastião, a gente vê o senhor Sebastião na rua, aquela pastinha embaixo do braço, o departamento de obras, na verdade, ele levava sozinho, andava a pé a cidade toda, com a pasta embaixo do braço e fazia aquilo com uma seriedade fantástica. E a dona Laíde, que eu pude conhecer pessoalmente, aqui, em nome da Zeni, que foi minha companheira no Banestado, funcionária do Banestado, minha amiga pessoal, mas dos demais familiares, o Walter, o Davi, o Elias, todos que estão aqui, a Zeli, que eu visitei na casa dela, lá em Rondônia, lá em Cacoal, irmã deles, então, a família que fez história em Astorga, e a Câmara proporciona que isso aqui fique perpetuado, né? Fica perpetuado, botou o nome, está ali, está perpetuado, e aqui hoje, na verdade, faço questão de dizer que passou um raio-x da cidade de Astorga, pelo menos aquilo que eu conheço, e certamente na próxima sessão vai passar outro raio-x aqui, e está de parabéns você, e parabéns às pessoas que receberam essa homenagem, porque certamente fizeram jus. Obrigado. Após, portanto, as homenagens prestadas a José Carlos Rossi, Alaíde Línio Ribeiro, João Ramos, Paulo Trevisan e Miguel Turini, está encerrada, portanto, definitivamente a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, inclusive em homenagem. Senhoras e senhores, a gente volta na próxima terça-feira com mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Boa tarde.